Oi, criativas, tudo bem? Como que vocês estão? Aqui é a Jéssica da Gé Papelaria Criativa e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como que vocês fazem a caixa cartonada com papel contact. Se você vai fazer ela com outras cores, ou você compra o contact na cor que você precisa, ou você pode imprimir em papel adesivo e encapar a sua caixa. A caixa que nós vamos fazer hoje é essa daqui com o tema do Dia dos Pais. É uma caixa aí bem legal aí para você fazer, ainda dá tempo de você fazer e divulgar aí para você poder vender bastante nessa época do ano. Lembrando que essa caixa você pode fazer em outros temas também. É só mudar essa capinha de cima, as cores, e é uma opção bem legal aí para você poder vender. Então, bora aprender. Bom, e para começar, para a gente poder fazer a caixa cartonada, a gente vai usar o mesmo papelão roller que a gente usa para fazer as capas da agenda. Aqui eu uso o tamanho 16 por 22, né? Que eu uso para fazer as capas de tamanho A5. Eu uso esse tamanho porque eu acho que fica melhor, mas é o tamanho também que eu utilizo para fazer as caixas aqui. É possível também fazer as caixas maiores, aí você tem que comprar aquele papelão de tamanho A4. E eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. A gente vai usar dois tamanhos, nesse caso aqui, 16 por 22. E essa caixa, nós vamos fazer ela bem alta. Então, ela vai ter 10 centímetros de altura. Então, a gente vai cortar aqui dois tamanhos aqui de 10 centímetros por 22. Então, vamos ver aqui, do 15 até o 25 dá 10. Frente de vocês. Então, esse daqui vai ter 10 centímetros de altura por 22 centímetros de largura, tá? Se você quer fazer uma caixa menor, é só você diminuir a altura dela, tá bom? Vou cortar mais uma aqui, mesmo tamanho. Ó, esse aqui é a mesma coisa. 10 por 22. Certo? E agora, a gente vai fazer as laterais da caixa. Essas laterais, o que eu faço? Geralmente, eu tiro meio centímetro, por quê? Como essa daqui, ela tem 16 centímetros, a parte da lateral você faz com 5 centímetros a menos. Então, em vez de ter 16 centímetros, vai ter 15,5, tá? Depois vocês vão entender na hora que a gente for encaixar. Então, eu vou tirar aqui 5 centímetros aqui, não. Meio é centímetro. Vou tirar meio centímetro aqui, pra que fique certinho. Certo? Então, a parte da lateral vai ter mais ou menos 15,5 e também 10 centímetros de altura. Então, nós vamos tirar aqui 10 centímetros. Vou cortar aqui mais 10 centímetros.
Então, são duas partes, ó, duas partes de 10 centímetros por altura por 22 centímetros, tá? Então, são duas partes de 10 por 22, duas partes de 10 por 15,5, de 10 por 15,5, e duas partes de 16 por 22. Se você for fazer uma caixa maior, aí tem que fazer a alteração do tamanho. Se você for fazer a caixa mais baixa, é só a parte das laterais você fazer mais baixa, que seria essa parte, e essa aqui que vai atrás e na frente, fazer um pouco mais baixa para poder dar certo. E feito isso, a gente vai utilizar o papel contact. Esse aqui eu comprei pelo Mercado Livre mesmo, tá? Ele é um rolo... Eu preciso ver aqui, mas eu vou procurar, depois eu falo pra vocês. Não sei se é de 50 metros ou é de 100 metros, mas ele, assim, dura bastante. Quando eu faço a caixa menor, eu consigo colocar ele assim, ó, e dar certinho, sem precisar perder. Mas, como é uma caixa maior, então você vai fazer assim, ó, você vai medir o tamanho que você vai precisar cortar. Vou colocar assim e assim. E aí, essas outras partes aqui, você vai cortar. Essa caixa, ela é bem fácil, porque não é preciso ficar usando cola, né, pra poder colar essas partes assim. Então, ela fica mais fácil. Você só vai colocar a cola depois, quando a gente for cortar, colar as laterais. Bom, agora que eu cortei aqui no tamanho correto, né? No tamanho correto. Um pedaço de papel adesivo. Eu vou tirar esse liner aqui. Deixar um pouquinho maior, isso. Vou tirar aqui o liner. Para que vocês possam ver. Aí, para auxiliar a gente para poder deixar o mais certinho possível, é legal que vocês tenham esses gabaritos aqui. Então, é os mesmos que a gente usa para poder fazer as capas. Eu gosto de usar esse daqui, que é de 15 milímetros. Só pra gente poder deixar aqui certinho. Aí, você vai colocar a primeira peça de 16 por 22. Depois, aqui, você pode usar um espaçamento. Esse daqui é de 6 milímetros, ó. Aqui nessa parte do meio. Vou colocar uma peça daquela de 10 por 22 centímetros, tá? Vou usar o espaçamento aqui de novo, tá? Isso aqui ajuda bastante para poder facilitar aqui a nossa vira da caixa. Então, feito isso aqui, a gente vai cortar um pouco dessas laterais que não precisa, tá? Então, vou cortar aqui, ó. Só para poder dar uma diminuída. Ó. Tá vendo? Agora, a gente vai virar aqui e vamos alisar toda essa parte aqui, ó. Alisa todinho. E também dá pra você fazer com papel adesivo, tá bom? Mesmo que você faça uma caixa grande, você pode usar duas folhas e colar uma na outra,
para poder fazer. Eu já cheguei a fazer caixas que tem cor, né? E eu não tenho aquela cor aqui. E eu imprimo, lamino e depois faço esse processo. Dá mais trabalho, mas aí é um produto que você tem que colocar esse valor na sua precificação também. Aí agora, a gente vai cortar essas partes aqui, igual a gente faz as capas. Cortar essas partes aqui. E aí, a gente vem com a espátula, ou se você tiver um cartão de crédito aí, que você não usa, também dá pra fazer esse processo aqui. Essa parte aqui é bem, parece bastante igual quando a gente vai fazer as capas, né? Então, ó, assim. Alisa bem. Aqui do lado você faz a mesma coisa. E a primeira parte da caixa tá pronta, ó. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer a guarda dela. Esse papel que eu tô usando é o papel mate adesivo tamanho A3. Eu compro ele só pra fazer esses produtos, tá? Então, eu vou cortar ele aqui no tamanho certinho pra poder fazer a guarda. Como a caixa, ela tem um tamanho de altura de 22 centímetros, então, aqui na altura eu também preciso deixar 22 centímetros, certo? E na parte do comprimento eu não preciso cortar, porque ele dá certinho, então eu só vou cortar essa parte aqui. Deixa eu ver aqui onde dá, 22. Ó, entre o 21 e o 20 aqui, eu vou cortar no meio pra poder fazer, pra poder cortar. Eu cortei aqui. E agora eu vou colar nessa parte aqui, ó. Como vocês podem ver, eu não precisei cortar de comprimento, porque ele dá certinho. Então, só vou arrumar aqui, ó, tentar acertar o mais retinho possível, pra poder colar a parte da guarda. E aqui você tem que alisar bem pra tirar qualquer bolha que tiver. E essa é uma das maneiras mais fáceis pra fazer caixa, você usando o papel contact. No caso, quando você for fazer a caixa toda branca, super compensa. E quando você vai fazer a caixa preta também, compensa você comprar o contact na cor preta também, que fica bem bonito. Eu já fiz caixa assim e fica bem legal. Bom, então a parte da nossa caixa já tá pronta. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai imprimir, porque ela tem essas laterais azul, pra gente poder encapar as partes que faltou. Essas duas são as laterais e essa aqui vai ser a parte da frente. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Essa cliente aqui, eu faço para ela a caixa rosa e a caixa azul. E essa aqui é a logo dela que eu criei para ela. Muito legal, é difícil eu fazer, mas de vez em quando eu faço. E essa aqui também é a arte de uma sacola. Então, todos esses produtos ela faz comigo. Então, coloquei aqui para poder imprimir a cor correta, que vai ser igual dessa caixa aqui. Ó, uma bagunça. Aí, já tá imprimindo aqui, ó.
pra gente poder começar a encapar as laterais, pra ela poder ser igual dessa caixa aqui. Olha só como fica linda essa caixa. Ela tem o tamanho de 16 por 22 e 10 centímetros de altura. E aí, eu usei essa fita azul aqui, que achei que super combinou e ficou super bonita. Então, quer aprender? Continua nesse vídeo. Aí, aqui, eu imprimi a primeira partezinha aqui azul, pra gente poder utilizar pra cobrir a parte da frente. E esse papel que eu tô utilizando pra cobrir é o papel offset, aquele papel que a gente usa pra poder fazer guarda. Papel offset 180 gramas. Então, eu imprimi aqui a cor que eu quero, né? E você, se você for fazer do Dia dos Pais, é só você fazer na cor. Pode imprimir nesse tamanho A4 também. E aí, depois você só vai cortar do tamanho que você precisa. Então, ó, tô fazendo aqui, ó. Cortar neste tamanho aqui. Pra poder encapar a parte da frente. E quando você usa um papel adesivo, é muito mais fácil, né? Do que você ficar usando cola. Se vocês fazem esse tipo de caixa aí, o que que vocês fazem? Usam papel contact, papel adesivo assim, aquele papel Color Plus, né? Tenho muitas amigas que fazem. Gente, eu nunca fiz a caixa daquele jeito, colando. Eu nunca fiz, eu preciso fazer pra sentir como que é, pra ver como que é. Mas desde quando eu aprendi, inclusive aprendi no vídeo da Camila Camargo, né? Ela também tem canal aqui no, no YouTube. É uma querida, assim. Eu aprendi a fazer a caixa cartonada com ela. E assim, e, e ela ensinou dessa forma, com papel contact. E eu só faço assim, eu não sei fazer daquela outra forma. Claro, se eu pegar pra fazer, eu acredito que eu consiga. Mas, como eu não sou muito fã de colocar cola em tudo, como vocês sabem, então eu nunca fiz. Ó, aqui agora a gente vai cobrir aqui. Deixa eu ver se vai dar o tamanho certinho. Senão eu vou ter que colar alguma parte. Vou cortar aqui uma parte para poder cobrir aqui a parte de dentro, tá bom? Geralmente, para fazer essa caixa aqui, cobrir essas partes que precisa, eu uso 3 folhas assim, 3 folhas A4, tá? Aí você consegue fazer aí a caixa para cobrir essas partes. Quando eu faço a caixa menor, 2 folhas são suficientes e ainda sobra. Aí ficou faltando. Acho que eu cortei um pouquinho grande. Porque geralmente ele dá certinho. Mas eu vou fazer uma gambiarra aqui. Vou cobrir aqui com mais um pedacinho. Porque essa parte aqui vai ficar pra parte de dentro, então não tem problema. Mas acho que eu cortei a outra um pouquinho maior, daí por isso que não deu, mas vamos fazer esse remendo aqui e vai dar certo. Aí, fazendo essas partes aqui, essa é a parte que vai ficar pra dentro, tá? Porque essa parte vai ficar pra fora, então não tem problema, tá bom? Agora, a gente vai cobrir essas outras partes aqui pra poder colar. Agora, pra gente cobrir aquelas partes, a gente vai pegar outra folha. Vamos recortar essas partes aqui brancas, que a gente não quer que mostre na nossa caixa, certo?
Aí você vai medir aqui o tamanho que você precisa cortar. Então, mede aí certinho, ó. Tem que sempre sobrar de ambos os lados, porque é onde você vai fazer a vira para poder dobrar. Então, sempre tem que ficar sobrando, tá bom? Aí, essas partes aqui é igual quando a gente vai fazer capa de caderno. Alisa pra não criar bolinho nem nada, tá bom? Vocês viram que eu imprimi, né, essa folha, né? Mesmo sendo uma cor forte, né? A impressora imprimiu normal, nem manchou, nem ficou feio, né? Ficou uma impressão bem bonita, né? Eu fiz a impressão na Epson, usei aquela configuração de papel mate. É uma das que eu mais uso e as que eu mais gosto. Eu acho que a cor fica bem parecida com a que tá na tela. Agora, pra gente colar aqui a parte da guarda, a gente vai cortar aqui do tamanho de 9,5, mais ou menos, para a parte de dentro, tá? Por 15. Por 15. Aí, você vai colar aqui a parte da guarda de dentro. Alisa novamente, tá? E agora, a gente vai colar essa parte. Como essa não dá, vou utilizar a outra folha ali. Bom, agora vamos fazer a outra parte. E aí, depois disso, a gente já pode fazer a parte de colar as laterais. Quando eu vou fazer essa caixa, eu gosto de fazer de um dia pro outro. Pra deixar ela bem seca, sabe? Antes de entregar pra cliente. Mas, se você precisar fazer para entregar no assim mesmo dia, eu sugiro que você faça ela de manhã, né? Para entregar para ela à tarde, para dar um tempo da caixa descansar. Eu não gosto de fazer a caixa e entregar logo, sabe? Gosto de deixar ela repousando. Mesmo que é em papel adesivo. E sei lá, de repente, assim, surge uma bolinha porque você não passou direito, sabe? Em espátula, aí tem como você resolver, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, a última parte aqui dessa caixa aqui. Essa caixa é para uma cliente que ela vende pijamas. E aí, ela quis que eu fizesse essas caixas para poder ela vender agora na época de Dia dos Pais. E agora vem a parte mais importante, e a parte que eu confesso pra vocês que até hoje me dá um pouquinho de receio. Eu gosto de colar essas partes aqui com esse tipo de cola. Essas cola aqui, tipo, super bond, né? Cola de contato. Faz colar a caixa rapidinho, e aí você vai passar aqui na parte das abas com cuidado para não manchar. Porque essa cola aqui, ela mancha e não fica muito bonito. Então, você vai tentar, ó, colocar aqui o mais certinho possível. Você vai colar, aí segura um pouquinho, tá? Vou aumentar aqui um pouquinho pra vocês.
segura um pouco para ela poder colar. Aí, agora, a gente vai colar essa outra parte aqui. Você vai passar a cola. Passa a cola com calma, sem pressa. Porque ela escorre um pouco. Tem essas colas, tem um número que você compra lá, que é aquela que ela é mais densa e não escorre tanto, sabe? Eu não tenho nenhuma dela aqui, mas essa daí é umas que tem um número tipo 200 e alguma coisa, sabe? Essas colas são as melhores para você comprar, porque quando você põe, ela não escorre de maneira fácil. Ó, como ficou a caixa aqui, ó. Vendo? Aí, agora, nós vamos colar essa parte aqui, que é a parte da frente, ó. Aí, você vai passar a cola aqui, ó, a cola de contato aqui, nessa parte aqui. E também na parte de baixo também. E aí, tenta acertar aqui, ó, o mais rente possível dos dois lados aqui, pra que fique bonitinho. Aí, você segura um pouco, assopra, ó, dá uma empurradinha aqui, ó, pra ela poder firmar bem e ficar legal. Essa é a parte que até hoje eu fico meio assim, porque às vezes dá errado. E quando dá errado, meu bem, isso aqui não solta, mas nem que solta, mas rasga a caixa toda. Ó, e a caixa fica assim, ó. Ó que legal. E depois que você cola, a caixa fica desse jeito, tá vendo? Ó, vou mostrar pra vocês aqui como que ela fica. Tá vendo? Aí, aqui na parte de dentro, você pode colar alguma mensagem também, fica legal. E aqui falta a gente colocar a fita que vai e a tampa. E aí, depois de você colar todas as partes que você vê que secou bem, né? Você vai colocar a fita em volta da cor que você preferir. Essa aqui que eu tô utilizando é a cor 215, da marca Progresso. É fita de cetim. E ela tem 30 milímetros, tá? Então, praticamente 3 centímetros. Você pode usar essa daqui de 3 centímetros ou a de 22, que também fica boa, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai tirar um pedaço da fita, vai passar aqui em volta da caixa, vê um tamanho aí que você acha que fique legal. Não tem mais ou menos como medir, mas eu vou medir aqui mais ou menos pra vocês poderem ver, tá? Ó, pra fazer essa caixa, a fita tem mais ou menos, deixa eu ver, 57, mais ou menos 1 metro, tá? 1 metro é 90 centímetros, tá? Fica um tamanho bom. Aí, você tenta acertar ela bem no meio. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai usar a maravilhosa fita dupla face. Então, tenta medir aí mais ou menos o meio da caixa aí, que você dá uma olhadinha aí. Procura o centro da caixa. Cola a fita, então você vai colocar na parte da tampa, em cima, tá? Depois que a caixa estiver bem sequinha. E você vai colocar também na parte do fundo, tá? Bem na parte do meio. Então, com a ajuda da régua, fica um pouquinho mais fácil pra você encontrar aqui o meio da caixa.
E aí, agora a gente vai colar a fita. Não precisa passar cola e nem nada, porque depois vai ter aquela tampinha, né, na parte de cima, a tampinha que a gente já vai colocar. Então, você mede aí, ó, mais ou menos o meio, ó, o meio da caixa. Passa assim, ó, a mão, e ela já vai colar. E na parte de baixo também, você tira a fita e cola aqui, ó. Se precisar tirar, ó, é só você puxar com cuidado, você consegue tirar e acertar a fita. E aí, ó, depois que você fez isso, você amarra aqui. Amarra ela, faz um laço aí bem bonito. E corta o excesso. Eu sempre gosto de cortar assim, ó, dobra essa partezinha. Ó, a fita tá assim, você dobra ela ao meio e corta na diagonal, ó. Aí ela fica com esse efeitozinho aqui, tá vendo? Ó. E a mesma coisa essa parte. Então, a fita com mais ou menos 90 centímetros, 1 metro por aí, é um tamanho legal pra você fazer. Ó. Que linda que tá a nossa caixa, né? Olha só. Que linda que tá. Agora, nós vamos fazer a parte da tampinha pra... Aí, pra fazer a arte daquela capinha que vai em cima, vocês vão criar uma arte no tamanho 11 por 16, tá bom? Então, essa capinha que a gente vai fazer tem que ser nesse tamanho. E vocês criem a arte nesse tamanho também. Então, aqui tá o tamanho 11 por 16, tá? Eu vou colocar aqui em um tamanho maior, tá? Pra que ele fique, que é a parte da vira onde a gente vai fazer. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu cliquei nesse daqui, vim aqui na ferramenta de deslocar. E esse daqui, ó, ele ficou no tamanho de 14 por 19. Então, o que que geralmente eu faço? Eu duplico essa arte e coloco nesse tamanho para ela poder ficar naquela parte de trás da vira, tá bom? Aí, eu vou enviar ele aqui pra trás. Enviar pra trás. E vou vir aqui, ó, nessa ferramenta aqui de cima, ó. Pra que eles fiquem centralizados juntinho. Aí, como o nosso, esse papelão que a gente vai usar pra fazer a capa vai ser nesse mesmo tamanho, então, eu vou deixar aqui um pouquinho maior pra que possa ficar certinho, tá bom? Na hora que a gente fizer essa vira. Então, sempre quando você for fazer, você sempre deixa um pouco maior do que a capa que você vai usar. Então, repetindo, como a gente vai usar o 11 por 16, eu vou deixar esse aqui com 8 milímetros maior, tá bom? Aí, eu vou pegar os dois aqui, ó. Vou centralizar novamente, para poder ficar certinho. E vou agrupar, tá bom? Como nesse caso eu estou fazendo duas caixas, então eu consigo aqui imprimir duas em uma mesma folha. E se vocês fizerem isso também, dá para fazer isso, tá? Então, vou imprimir os dois aqui em uma mesma folha aqui para poder economizar também, né? Então, consigo imprimir aqui os dois. Bom, agora, meninas, para finalizar a nossa caixa, a gente vai fazer aquela tampinha de cima. Então, aqui, ó, eu fiz a impressão, laminei, tá? É importante que vocês façam isso, tá bom? Essa parte dessa tampinha em cima, ela é opcional, né? A caixa já fica bonita assim. Mas, geralmente eu sempre faço os temas, né, de kit curso, tal, com a logo da cliente, então eu sempre coloco essa capinha em cima, tá bom? Então, eu cortei aqui esse papelão roller no tamanho 11 por
16, tá? Que é o tamanho que eu acho que fica legal, tá bom? Pra esse tamanho de caixa. E essa parte aqui a gente vai fazer igual nas caixas, tá? Ó, dei uma olhadinha aqui contra a luz pra saber se tá certinho, retinho, tá? Então, aqui, ó, é só a gente fazer agora parte da aderência, tá bom? A gente poder colocar essa parte aqui. Eu coloquei na espátula. Ó. Ó, quando vocês não acham a espátula, pode usar um cartão de crédito. Ó, aí vocês fazendo isso daqui. Aí, o que que eu faço aqui? Eu gosto de colocar uma guarda, porque às vezes isso daqui pode levantar. Então, você pode pegar qualquer papel que você tiver aí, que deu errado. Vou usar esse daqui, que eu tinha aqui, só pra colocar na parte de baixo. É só uma segurança maior. Ó, vou colocar ele aqui, cortar mais um pouco. Nem precisa ser algum papel bonito nem nada, porque isso aqui não vai mostrar. É só pra dar uma segurança aqui nessa parte de baixo, tá bom? Pra que não suba nenhuma parte desse papel. Então, pode ser sobras de papel, que às vezes dá errado, alguma coisa que sobrou. Pode colocar assim, tá? E aí, agora a gente vai colocar aqui em cima, tá bom? O que eu gosto de fazer? Gosto de usar a fita dupla face. Então, coloco aqui a fita dupla face. Pode colocar bastante, tá? Assim, pra que fique bem presinho. E também gosto de colocar um pouco de cola de contato, tá? A cola Super Bonder, a que você tiver aí, tá bom? Eu gosto de usar ela porque ela seca mais rápido, né, do que as outras. Então, depois se você fez isso, ó, é só você colocar aqui, passa assim, ver qual é o lado da caixa que tá certinho, ver se aqui também tá ok, e é só você colocar. Aí, tenta colocar o mais centralizado possível, tá bom? E é isso, aí você passa aqui a mão, ó, e a nossa caixa tá pronta. Deixa ela quietinha aí, secando, mas é assim que fica a nossa caixa cartonada aqui no tema do Dia dos Pais, mas você pode fazer no tema que você quiser. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E façam outras caixas aí de outros tamanhos, é só vocês diminuir a parte da altura, que vai dar tudo certo. Então, obrigada, até o próximo vídeo, se inscreva no canal e curta esse vídeo e manda para aquela amiga que é da papelaria também e gosta de fazer esses produtos, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus e até mais!